A semana começa tensa na República. Após um longo recesso fora das regras constitucionais, o Congresso volta pressionado pelo STF com a farra do orçamento secreto em xeque nas vésperas das eleições, colocando em risco a ambição de Lira de reeleger um sucesso à presidência da casa. Bolsonaro está nas cordas com vários processos se aproximando de uma conclusão pela PGR e agora em rota de colisão com o próprio partido. Começa as audiências de instrução no julgamento do caso de Marielle Franco. O STF irá ouvir testemunhas de acusação e defesa durante toda a semana. Lula recebe no Palácio os indígenas Guarani Kaiowá, buscando soluções para os graves ataques de ruralistas e seus jagunços no Mato Grosso do Sul. Confira as principais notícias desta segunda-feira no resumo do dia da mídia ninja. Mas antes, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e família para chegarmos a 1 milhão de inscritos. Mensagens obtidas pela Folha mostram que a advogada e assessora parlamentar, Mariângela Fialek, que hoje atua na liderança do PP, enviou à cúpula da comissão listas prontas de municípios que deveriam receber emendas da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara, que tem disponíveis um total de 1,1 bilhão de reais. As listas assinadas pelo presidente da comissão, o deputado José Rocha, e direcionadas ao governo para execução. Fialek recebe 22,3 mil mensais para atuar na liderança do PP na Câmara. Até 2023, ela também acumulava o cargo de conselheira fiscal da Codevasf. A maneira como é feita essa divisão tem contrariado parlamentares da comissão, que dizem não conseguir recursos para suas cidades, além de não saber para onde foram as emendas e de quem são suas autorias. A falta de informações sobre o real autor das indicações está sob a mira do STF. Na última semana, o ministro Flávio Dino determinou a suspensão do pagamento de emendas sem transparência. A Corte ainda avalia se o Congresso turbinou os recursos das comissões justamente para driblar o veto às chamadas emendas do relator, que foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo em 2022. A semana começa com a força-tarefa da Câmara dos Deputados para a votação de prioridades. O segundo projeto de regulamentação da reforma tributária é a principal delas na Câmara, que tramita em regime de urgência. A proposta trata do Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. No Senado, os assuntos deverão ser Venezuela, desoneração e dívida dos estados. Venezuela, com previsão de ida do assessor especial da presidência, Celso Amorim, na Comissão de Relações Exteriores na quinta-feira. Já a desoneração ainda precisa de acordo. Tanto é que a proposta estava com votação prevista para a semana passada e foi adiada. A tensão entre membros do PL e o ex-presidente Jair Bolsonaro tem se intensificado nos últimos tempos. Há uma pressão crescente sobre Valdemar Costa Neto, presidente do PL, para que ele convença Bolsonaro a permitir alianças com partidos como PDT e PSB, mantendo o veto apenas para federações que incluam PT e PSOL. No entanto, Costa Neto enfrenta uma barreira significativa, uma ordem do STF que proíbe qualquer contato com o ex-presidente, dificultando a discussão sobre o assunto. Integrantes do PL têm criticado abertamente Bolsonaro, acusando-o de não entender de política e de adotar estratégias que prejudicam o partido e seus candidatos. Um exemplo recente dessa preocupação ocorreu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde o PDT foi excluído da coligação do PL a pedido de Bolsonaro, fazendo com que 22 candidatos a vereadores do partido fechassem com o PT. Começa hoje no Supremo Tribunal Federal a audiência de instrução e julgamento dos acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Este é o momento do exercício do contraditório, cada qual tentando convencer o juízo da culpa ou da inocência dos acusados de serem os mandantes. Serão realizadas oitivas de testemunhas de defesa de acusação, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, além do ex-chefe da Polícia Civil do Rio, delegado Rivaldo Barbosa.
Os depoimentos serão colhidos em videoconferência por um juiz auxiliar em nome do ministro Alexandre de Moraes e devem se estender por toda a semana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu neste sábado com lideranças indígenas Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul. A pauta girou em torno do aumento da violência na região, com o avanço de agricultores sobre a área tradicional que foi retomada pelos povos da região. Fazendeiros atacaram indígenas e deixaram 10 feridos no último sábado. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, o atentado ocorreu pouco depois da Força Nacional deixar a região. No começo da semana, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspendeu uma ação de reintegração de posse que estava em andamento na terra indígena Panambi-Lagoa Rica, em Douradina. O secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, acionou o Ministério da Justiça e Segurança Pública e pediu explicações sobre a retirada da Força Nacional do local. Confira mais algumas notícias que foram destaques no final de semana. Após o bolsonarista Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, desafiar novamente quem achasse uma condenação em seu nome, Guilherme Boulos rebateu a fala durante o debate desta quinta-feira na Band e usou as redes para publicar a condenação do influencer por furto qualificado em 2010. A gente vê o baixo nível de um candidato. Eu queria dizer uma única coisa. Ele negou aqui e disse que sai da disputa se alguém apresentar a sentença de condenação dele, que a Tabata trouxe, que é verdadeira, por formação de quadrilha em fraude bancária. Está subindo agora na minha rede social a cópia da sentença de condenação do Marçal. 4 anos de cadeia lá em Goiás. Espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa. Ele disse que o Datena queria sair, acho que vai ser o primeiro a sair, vai ser ele, a não ser que não cumpra a palavra e mostre o charlatão que é. A Justiça de São Paulo condenou os deputados bolsonaristas Carla Zambelli e Gustavo Gayer a pagarem multa de R$3.000 por divulgarem informações pessoais de uma professora nas redes sociais. A decisão atende ao pedido da vítima e autora do processo, que se tornou alvo de ataques bolsonaristas após a parlamentar vazar o número de telefone da professora. A imbróglio teve início quando a docente enviou mensagens a Zambelli a chamando de fascista, no que a deputada divulgou os prints da conversa junto com os dados pessoais dela. Posteriormente, Gayer também divulgou a informação durante uma live aos seus seguidores. Segundo a autora da decisão, a juíza Camila Franco de Moraes, da 2ª Vara Cível de São Paulo, ambos os deputados sabiam das consequências que a divulgação dos dados da professora poderia acarretar. Fábio Weingarten deixará a defesa de Jair Bolsonaro nos inquéritos que tramitam no Supremo após ter sido indiciado pela Polícia Federal no caso das joias. Weingarten é acusado de atuar na recompra de um Rolex nos Estados Unidos para atrapalhar as investigações. Em comunicado, Weingarten fez um desabafo e afirmou que, por dever ético, se afastará das causas de Bolsonaro para evitar conflito de interesses. Porém, ele disse, o indiciamento seria uma tentativa de criminalizar a advocacia, pois alega que foi indiciado no caso das joias apenas por sua atuação como advogado do ex-mandatário. As investigações, contudo, apontam que, junto a Frederic Wassef, também ex-advogado de Bolsonaro, Weingarten conduziu a chamada Operação Resgate na trama das joias. Se você assistiu esse vídeo até o final e gostou, não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe nosso trabalho e vamos chegar a 1 milhão de ninjas no YouTube.